Olá! Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês, irmãos, que está no Salmo 103, a partir do versículo 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a misericórdia do Senhor. Misericórdia significa compaixão pela miséria. Na prática, isso significa que quando nós merecíamos uma punição, muitas vezes Deus não nos dá, porque Ele é misericordioso. Eu estava pensando muito ultimamente sobre isso. Eu estava lendo até alguns textos que falavam que muitas vezes eu me identifiquei. Filhos que foram criados por pais rígidos têm a tendência de achar que Deus exige sempre a perfeição de nós. E muitas vezes eu pensava que Deus estava exigindo que eu fosse melhor, eu precisava ser melhor e que nunca eu seria o suficiente. Realmente, se fosse olhar um ideal de perfeição, nós nunca seríamos suficientes. Mas esse texto é tão maravilhoso porque ele diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sim, Deus tem planos para nós, Deus traz orientações para a nossa vida, a palavra dele é viva e instrui de diversas formas no caminho que nós devemos andar. Mas Deus em nenhum momento disse, sejam extremamente perfeitos, nunca falhem. Aqui está dizendo o texto que assim como o céu está acima da terra, assim é grande a misericórdia dele para com os que o temem. Deus está muito mais interessado em nosso coração e na nossa motivação quando estamos fazendo as coisas do que no nosso erro. Porque muitas vezes quando amamos e tememos a Deus, nós erramos tentando fazer algo bom. Como Paulo mesmo disse, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. Muitas vezes nós estamos empenhados buscando fazer algo realmente bom e nós falhamos, e aí pode vir sobre nós uma culpa que traz um peso consigo, que nos deixa realmente derrotados, nos sentindo fracassados. Mas a palavra de Deus diz que nós somos perdoados. Nós podemos confessar os nossos erros diante de Deus e receber dele o perdão quantas vezes forem necessárias. E essa é a grande graça de Deus, que ele realmente apaga os nossos pecados. Quem não apaga muitas vezes somos nós e as pessoas, né? Que às vezes a pessoa sempre fez o bem e aí quando ela vacila, aquele erro vai ficar marcado para muitas pessoas. Mas Deus está te dizendo hoje que Ele não age como as pessoas, Ele não exige de você a perfeição, mas sim que no seu coração e nas suas motivações você tem o desejo de agradá-lo. E então Ele traz ricas promessas para nós de que se nós o tememos, a misericórdia dele será de eternidade a eternidade, ou seja, não tem início nem fim, ela vai perdurar, ela vai permanecer, e que isso se estende também para os filhos dos nossos filhos. É uma grande bênção que não é só para nós, mas que Deus garante para nossa família, porque Ele sim nos ama de uma forma incondicional, e o amor dele é sabendo de todas as nossas falhas. Às vezes, né, como dizem por aí, né, a gente fica sabendo do podre de alguém. Não sei se você já ouviu essa expressão, com certeza, né? Mas Deus, ele é aquele que conhece todos os seus podres.
os mais horríveis e mesmo aqueles que você nem sabe que tem e que muitas vezes você vai demorar para descobrir, Ele já sabe. E Ele escolheu te amar, e Ele te ama, e Ele te aceita para que você também possa se perdoar, trocar o fardo, né? Tirar esse fardo de culpa e receber o fardo do perdão dele quando você confessa os seus erros, para andar no temor dele e viver essa bênção que é de eternidade a eternidade. Eu não sei você, mas isso me traz muita alegria. Isso me traz muita alegria e me liberta para eu poder dizer para as pessoas, quando alguém quiser me condenar, como Paulo dizia, eu não me julgo a mim mesmo, porque ele já se autoexaminou, né? O que a gente sempre fala quando vai fazer a ceia, né? Que você se julgue a si mesmo, porque se você souber as suas fraquezas e se você mesmo falar com liberalidade sobre elas, você falar para as pessoas, olha, eu falho aqui, eu posso melhorar, eu posso tentar, mas de qualquer forma, eu não carrego esse peso de ser perfeito, porque o meu Deus não colocou esse peso sobre mim. Mas nem por isso eu vou deixar de buscar o aprimoramento, né? Que a palavra diz que o nosso caminho deve ser como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Porque lá no céu nós sim seremos perfeitos, junto com Cristo e conhecendo a Deus a cada dia mais completamente, né? Então, que vocês tenham essa motivação de que vocês são perdoados e podem prosseguir sem culpa, buscando seguir o exemplo de Cristo.